Eu vim hoje aqui para o programa Dia Amarelo, propositalmente foi escolhido porque Setembro Amarelo. Nós estamos unidos a toda essa campanha, né, contra o suicídio. Então, Setembro Amarelo, você é convidado também a se unir a nós, a se unir ao Brasil, a se unir contra essa luta, né? Por que as pessoas chegam a esse ponto? O que acontece, né, dentro de cada pessoa? O que levou a nossa sociedade a aumentar tantos casos de suicídio? Por quê? Está faltando o quê? É o que nós vamos conversar agora com a doutora Carmen Silvia Ribeiro. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Ótimo. Fica à vontade, tá? Bem-vinda à nossa casa, né? Nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre o Setembro Amarelo, um assunto pertinente, né? Nós precisamos falar sobre isso, não é? É um assunto que, às vezes, eu falei no começo do programa, nós pensamos em algo distante, mas na hora que você menos espera, por um motivo que você não vai descobrir, acontece bem pertinho de você, muitas vezes até com quem você ama. E aí? Né? Então é bom a gente trabalhar essa prevenção, não é, doutora? Importante porque nós, como você disse, né, a gente tem na sociedade hoje uma série de fatores adversos que contribuem para um número de quadros de ansiedade, de depressão, fatores de risco que podem contribuir ao menos para a ideia de morte. Como eu vou lidar com isto? Ouvir, né, dentro da perspectiva e poder falar, né, às massas, como tratar, como ouvir aquele que está sofrendo e que em algum momento pode pensar em desistir da vida. Eu acho que esse é o grande desafio, que a gente possa levar essa comunicação como uma coisa natural, sem medo, mas pelo contrário, com a intenção de poder ter essa escuta aberta, né? Porque muitas vezes você comentou, por que acontece, né? Essas pessoas muitas vezes não são ouvidas, né? Muitas vezes surpreendem as famílias. Puxa, mas a gente não identificou, a gente não percebeu, ninguém percebeu o que estava acontecendo. Né? Porque as pessoas sofrem sozinhas e caladas. Vem aquelas frases, nossa, mas parecia tão bem. Isso. Né? Não parecia tão feliz, trabalhava, sei lá, coisas assim que... Ou seja, a pessoa que está pensando em cometer um suicídio, ela não vai dizer, olha, estou pensando em cometer um suicídio. Não necessariamente. Não, em alguns casos, sim. E quando ela diz, não podemos desconsiderar. Né? Não podemos achar que é um alarme falso, que é uma manipulação, porque muitas vezes... Algumas dicas, né, são colocadas, a pessoa em algum momento pode colocar que ela está desistindo da vida, eu não sirvo para nada. Né? São dicas de atenção, o que é que está acontecendo. Então, né? doutora, vamos começar ali do começo, onde a senhora falou que teve essas causas na sociedade que levam a pessoa, né, que levou a esse aumento no número do suicídio. Que causas são essas? Na verdade, uma série de fatores podem contribuir. A gente nunca pode dizer que o suicídio tem uma única causa. Sim. Né? Muitas vezes a gente identifica, terminou com o namorado, teve uma perda financeira. Na verdade, aquilo foi a eclosão. Né? A gente tem o suicídio como uma questão multifatorial, existem fatores biológicos envolvidos, então se eu tenho uma doença prévia, se eu tenho um quadro depressivo, se eu tenho um quadro ansioso, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, existem fatores psicossociais, sim, uma perda de emprego, uma perda afetiva, um luto, né? São situações que podem contribuir, mas também os fatores psicodinâmicos. A nossa psique pode, em algum momento, nos trazer o ímpeto da desistência da vida. Né? E qualquer um de nós pode passar por um pensamento de, poxa, nesse momento eu não consigo ir adiante. Né? E é justamente aí que a gente trabalha com a intervenção preventiva. Né? Como chegar nessas pessoas nesse momento. Então a senhora está falando que existem, talvez não taxativamente, né, só isso, mas... existem o grupo de pessoas que já traz alguma coisa, que é uma doença, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, e existem uma pessoa aparentemente normal, assim, o grupo das pessoas, né, como nós, que de repente entra num, perdi o sentido. Que vivem situações de estresse. Por exemplo, situações de estresse no trabalho, a gente tem o risco, por exemplo, de burnout, que é um estresse grave relacionado a pessoas que têm uma vocação para se mobilizar muito no trabalho e deixar outros aspectos da vida à deriva,
né? E aí esta exaustão leva à queima de todas as reservas e em algum momento aquela pessoa pode ter um sentido de, bom, agora não dá mais. Né? Então, tomar muito cuidado. As pessoas que parecem muito eficientes e que lutam muito, né, muitas vezes podem também, né, entrar num momento de desistência. Né? Então, as doenças e as referências não são as únicas motivações, né, que podem levar ao suicídio. Eu posso também passar por momentos difíceis, agudos, por um trauma, por situações estressoras que podem muitas vezes levar, talvez não ao suicídio, mas à ideação, ao desejo de morte. E a prevenção ao suicídio, ela está justamente ligada a isso. Como que eu chego neste ponto em que o desejo de morte se manifesta, né, antes até do ato, antes até da tentativa? Né? Então, nós precisamos capacitar pessoas, trabalhar com projetos voltados para a prevenção. Na família, né? Porque é dentro das famílias que estão essas pessoas, seja ela uma família estruturada, seja católica, seja não católica, não importa, seja desestruturada, mas é ali dentro que as pessoas nascem, então elas estão ali à nossa volta. A desestruturação social familiar é sim um fator de risco. Né? Se aquela pessoa não pode contar com os elementos da família, com o apoio psicossocial, ela estará mais sozinha, ela vai dar menos dicas e ela pode, em algum momento, não dar conta de seguir adiante. Quais são esses sintomas, doutora, que nós precisamos estar atentos, nós, família ali, né? Para, de repente, falar, opa, tem alguma coisa errada ali, precisamos descobrir o que está acontecendo. Muitas vezes o sintoma primordial, isolamento dentro da família, é uma das coisas que as pessoas observam bastante. A pessoa para de se relacionar, não participa mais dos almoços em família, não participa das festas da família, não sai com os amigos, prefere ficar em casa ou vendo TV ou no jogo, buscando alguns fatores que possam anestesiar um pouco aquela sensação de dor e de depressão. E este é um aspecto que a gente deve ficar atento. Onde não há interação social. Se o seu familiar começa a ficar muito isolado, aproxime-se, pergunte o que está acontecendo, eu estou aqui com você. Né? Estar atento. Muitas vezes os jovens, principalmente, ficam no quarto, jogando joguinho lá, né? E a mãe chama e tal. Muitas vezes o jovem recusa, mas ele já está tendo algum pensamento, alguma sensação de que a vida não vale a pena. Então, a família tem que sim estar muito atenta aos seus membros, né? Hoje tem uma dificuldade, né? Cada um está no lugar, trabalha, chega em casa, sai correndo. É preciso recuperar a estrutura da família, é preciso recuperar os encontros da família. Mesmo que seja nas refeições, se não dá para ser no café ou no almoço, que seja na janta, a hora que está todo mundo em casa. Né, determinar que são momentos preciosos onde você identifica. Na mesa você identifica. Bem, né? Então, esses momentos são muito importantes. Além dessa questão de se excluir e se isolar, tem outros sintomas? Sim, mudanças de comportamento, irritabilidade, agressividade, o isolamento, como a gente já falou, uso de substâncias, né? Se, por exemplo, o jovem começa a usar substâncias, bebe mais frequentemente, vai na balada, volta embriagado com mais frequência. O que está acontecendo? Tem algum sofrimento? Porque precisa de tanta anestesia, né? Ele está buscando uma anestesia. Ilusoriamente, ele acha que ele busca prazer, mas na verdade, né, isso pode ser uma dica, além do que, do ponto de vista biológico, as substâncias aumentam o risco. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento ao usuário de substâncias psicoativas, porque pela impulsividade, ele pode, num momento de ímpeto, tomar uma decisão, né, que muitas vezes poderia ser evitável. É verdade. Gente, se você já passou por essa situação, tem dúvidas sobre o assunto, né? Suicídio nós estamos falando, um assunto sério que precisa ser conhecido para poder ser evitado. Então, se você tem alguma dúvida, já passou por isso, está percebendo alguma coisa, vai lá nas nossas redes sociais, deixa a sua pergunta lá, né, o seu comentário para a doutora, que na volta a gente responde, tá bom? Vamos fazer um intervalinho rápido e a gente já volta.